Hoje nós fomos marcados em uma tag pelo Alan do canal Ponta de Flecha. Essa tag se trata de qual é o seu equipamento de defesa pessoal. Deixa aí nos comentários qual é o seu equipamento de defesa pessoal. Nós nos juntamos todos aqui para falar qual é o nosso equipamento de defesa pessoal. Qual é o equipamento de defesa pessoal da nossa família. Então, com certeza na tag você vai acompanhar muitos dos nossos amigos falando sobre armas, lâminas, spray, artes marciais. Porém, nós fizemos aqui a nossa reunião de grupo, a tribo. A família é grande. E nós pensamos o seguinte, em vez de a gente falar sobre um elemento específico, porque é muito fácil para alguém que nem eu ou a minha esposa ter um porte um pouco maior, se defender. Mas e quando se trata de crianças? Eles não podem carregar armas ou lâminas eles no colégio, enfim. E na entrada e saída do colégio, van, ônibus, enfim, eles se tornam muito vulneráveis. E mesmo com a utilização de algum elemento, alguma arma para a defesa pessoal, você precisa pelo menos conseguir tentar pelo menos antecipar. Você tem que prever que isso possa vir a acontecer, identificar o possível agressor um pouco antes para que você possa não ser pego de surpresa, que é todo, acho que o debate que está em cima sobre equipamento de defesa pessoal, né? Então, assim, baseado nisso, a gente tenta passar para eles essas situações e nós trabalhamos com o que nós chamamos de palavra de segurança, frase de segurança. Por quê? Nós já tivemos alguns sustos envolvendo ligações, né? Pois é, né? Quem nunca recebeu ou conhece alguém que já tenha recebido aquela ligação? Quem sabe às vezes até que vem de presídios, né? Imitando vozes de criança ou mesmo de parentes, falando, olha, socorro, tô precisando de ajuda, fui sequestrado, e não sei o que, eles não deixam nem a pessoa falar direito. Você, como não sabe onde estão seus filhos, né? Ou imagina que está na escola, ou até mesmo em casa com uma babá, ou qual que é a primeira reação? É desespero, né? A gente fica sem ação, não sabe o que fazer. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse golpe. Muitas pessoas... Por tentar ser o mais rápido possível e não. Muitas pessoas caíram nesse golpe, né? E ainda caem até hoje, né? Hoje. Porque na hora do pânico não raciocina direito. Verdade. Eu tive uma situação que a gente estava viajando com os amigos a trabalho e um amigo nosso recebeu a ligação e desligou de pronto e tentou ligar para o filho, que já era um rapaz, né? E deu por coincidência que ele estava no banho naquele exato momento. Então, assim, foram 5 minutos aí bem tensos, Tensão. assim, que ele ficou em pânico, tentando ligar para o filho até que ele atendeu. Ele falou, não, pai, tá tudo bem, estava tomando um banho e tal. Então, mas dentro desse contexto, gera um pânico. Então, sabendo disso, a gente conversa bastante. Nós criamos essas palavras. Então, assim, um exemplo para vocês entenderem seria assim, ao ligar para mim, para minha esposa, num momento de perigo, que eles precisem da nossa ajuda, eles pegam e chamam por um apelido específico, por exemplo, assim, me chamam sempre de pai. Então, ou eles me chamariam pelo nome, ou, por exemplo, papai, ou alguma coisa assim, para que eu saiba que fugiu do padrão, não está dentro do normal. E essa palavra só deve ser utilizada, tem que ser um apelido talvez, né? Para que desperte a atenção. Fala, não, ó, ele mesmo, né? E está em perigo, entendeu? Não é uma brincadeira. Isso é muito importante. Até mesmo, né, para não dar alarme também para o sequestrador e tal, para não deixar a pessoa que já está numa situação complicada, deixar numa situação de risco outra pior, frase, né? a gente utiliza a frase de segurança que se trata mais ou menos para isso, né? Aonde você está fora e você quer ligar para casa para saber se está tudo bem. E nesse momento você liga e provavelmente eles devem estar fazendo alguma malandragem com a voz meio estranha. E aí você fica preocupado. Fala, será que aconteceu alguma coisa? Será que tem alguém lá? Como é que tá? Então nessa situação, por exemplo, poderia se fazer, né? A gente está usando assim exemplos, não é o que a gente faz, óbvio, né? Mas bem próximo a isso. Por exemplo, liga para casa, e daí filho, tá tudo bem? E eles vão responder assim, tá pai, tá tudo tranquilo, estamos fazendo gelatina. Então, assim, isso não é o padrão de resposta dele. E essa frase, é a frase de segurança, ela vai ativar que aí eu entre no modo de segurança e que eu vá
ao encontro deles e tentar resolver, porque eu sei que nesse momento ele está em perigo e ele só não pode me falar, ele está numa situação onde ele está precisando da minha ajuda, né? Teve até um fato bem curioso aí que Já aconteceu. já aconteceu, né? Assim, ó, vou explicar essa história. Nós estávamos indo para o colégio, né? A gente chegou, sempre funcionava assim. Nós chegávamos no colégio, entrávamos, né? E para sair a monitora parava na frente do nosso colégio, que a gente ia de van. Ela vinha lá onde a gente ficava, que era dentro do colégio, e nós voltava com ela para dentro da van, né? Para ser o mais seguro possível. Daí, um certo dia, chegou um carro, ali estacionou, veio uma mulher chamando a gente pelo nome, eu fiquei meio estranhando, peguei as minhas irmãs e fui indo pra trás, né? Estranhando, porque não era a monitora, né, da nossa van. Daí eu encontrei a diretora, falei pra ela o que estava acontecendo, ela ligou para os nossos pais, como nós não temos telefone, e daí meu pai ligou para a monitora e a van tinha estragado e eles tinham chamado a filha deles para ir buscar as crianças. Foi um momento bem assim curioso que aconteceu, é. mas sem querer testou a nossa organização aqui, né? Ligamos o modo ninja. E assustou a diretora, pra variar. Mas funciona legal, porque assim, foi uma situação ímpar, porque a van estragou e no mesmo tempo eles ficaram sem telefone e não conseguiram ligar pra gente avisando. Então, como eles já estavam em cima da hora, eles falavam com a filha deles, mandou a filha com um carro particular. E ao chegar lá, tipo, eu sempre oriento eles que não fiquem fora do colégio, eles fiquem dentro do pátio, até porque é um momento tenso ali, entrada e saída, criança correndo. Então, assim, até perigo para a rua, né, ser atropelado, tantas coisas, porque aí envolve... Quando a gente fala de defesa pessoal, geralmente a pessoa pensa em luta, né? Mas não, eu acho que defesa pessoal envolve até você atravessar uma rua. Você tem que se proteger, você tem que estar íntegro, né? Se você estiver tudo despedaçado, não dá para se defender. Tem que estar ligado no que está acontecendo na Então sua a gente volta, sempre né? chama a atenção para eles isso, né? Ficar ligado, enquanto eles são em 3, enquanto as 2 menores aí estão entrando no carro, eles ficam cuidando, né? Fica sempre por último, prestando atenção à sua volta. Então, assim, eu acredito que o equipamento de segurança ele é útil e ele é muito bem utilizado para quem sabe usar, mas você tem que estar ligado, você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver ligado na situação, você vai ser pego de surpresa, né? E aí não vai dar tempo nem de você fazer uso disso. Então, assim, conhecimento, tipo artes marciais, é muito importante, muito legal você fazer, mas dificilmente uma criança vai conseguir me derrubar ou me enfrentar, né, um cara do meu tamanho. Então, assim, não adiantaria muito para ela isso. Mas se ela souber identificar o possível agressor ali e se colocar em um modo de segurança antes, até o próprio atacante vai desanimar e vai desistir, porque ele está percebendo. Então, ele vai alarmar, ele vai fazer um griteiro e... A não ser a Cláudia, que ela anda dando cabeçada em viga por aí, e aí ela é conhecida, apesar que eles são muito conhecidos do colégio. Isso é uma técnica bem interessante também, assim, ser bem conhecido no colégio. Na primeira semana, a Cláudia já foi acionada do SAMU, que deu uma cabeçada numa viga. Mas Então, enfim, o colégio né? inteiro já conhece. Conhece as crianças, então é complicado. Mas fora isso, se você tem um Tudo filho normal, tenta chamar eles assim e conversar, porque é bem bacana, né? Vamos deixar essa da próxima, né? Deixa pra próxima essas histórias, né? Vamos fazer Halloween a gente conta. Até bom você também ter bastante conhecimentos até passar para os filhos. Por exemplo, caso nós sermos raptados, meu pai falou já, caso você conseguir fugir, ficar num meio que uma encruzilhada, para você poder, caso conseguir ligar, né? Você falar, eu tô no meio dessa rua e do outro lado tá tal, que daí fica Uma mais esquina, fácil. né? Paralelas, né? Conseguir localizar. É esse tipo de coisa que eu acredito. Você ter essas conversas, né? Você preparar o teu filho para essa situação, para que quando ele entre num modo desse, aconteça uma coisa assim, ele não fique tão desesperado, ele não entre tão em desespero, ele consiga analisar as situações e medir o que ele pode e o que ele não pode fazer, como ele pode se salvar. Então, a dica fica para nossa parte na tag aí, o equipamento de segurança que a gente indica equipamento de defesa pessoal que a gente indica é o conhecimento, Sempre. a informação, né? A preparação do indivíduo. Então, seria essa a nossa dica. E para dar sequência nessa corrente, nós vamos marcar o Matheus, da Missão Carcará.
O Matheus é um jornalista e no canal dele ele fala sobre expedições, artes matérias, reviews de equipamentos. É um canal muito legal e foi um dos primeiros canais que a gente começou a seguir. Verdade. Recomendo muito para vocês. É um canal muito legal, vale a pena Verdade. conhecer. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo e continue assistindo essa corrente até voltar em nós. Essa corrente tá muito legal. Então, Deixe o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. tchau!